Olá, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. Agora vou me autodescrever. Estou com cabelo solto, sou branca e estou vestindo uma blusa marrom. Atrás de mim tem uma estante com objetos que nos remetem à sala de aula. Vamos começar? Então levanta do sofá e bora aprender! Eu adoro ler e escrever. E você? Ler nos faz viajar por lugares mágicos e nos faz viajar pelo mundo da imaginação. Mas não adianta apenas ler sem entender o que estamos lendo. Por isso, vamos ver agora alguns elementos de um texto que possibilitarão um melhor entendimento. Todos os textos se constituem de elementos que se relacionam à estrutura com a qual são produzidos, definindo assim os gêneros textuais. Mas para você entender melhor, pense em todos os lugares que temos o costume de frequentar. Seja a nossa casa, a escola, o trajeto que fazemos de um lugar a outro, o parque de diversões, o shopping, enfim, muitos lugares diferentes. Em qualquer um desses lugares, nos deparamos com uma diversidade de textos, não é verdade? No entanto, nem sempre temos a curiosidade de analisá-los, ou seja, perceber as características que os formam. Por isso, eu vou mostrar a vocês algumas dicas para compreender tais textos. Mas antes, o título da nossa aula de hoje é Analisando Textos. A primeira dica é fazer a seguinte pergunta: em que situação esse texto foi escrito? A segunda é descobrir para quem foi escrito. E a última dica é: quais os objetivos que levaram o emissor a escrevê-lo? Ou seja, quais foram os objetivos que levaram a pessoa a escrever esse texto? Os textos são escritos com uma finalidade, ou seja, são escritos com uma intenção, para servir a algo ou a alguém, e poderá ser produzido em diversas situações. Muitas serão as intenções de um texto. Os interlocutores, ou seja, as pessoas a quem o texto é destinado, serão variados, e ele poderá ter sido produzido em diversas situações. Por exemplo, um cardápio. Quando você vai a um restaurante ou a lanchonete, há um cardápio com os alimentos servidos naquele local e também os valores. Logo, esse cardápio tem finalidade de informar aos clientes as opções de alimentos fornecidos pelo estabelecimento para facilitar a escolha. Logo, quando eu pergunto qual é a finalidade do texto, eu estou perguntando para que esse texto serve. No caso, para que o cardápio serve. Veja agora outros exemplos. Temos então os gêneros textuais, receita culinária e manual de instruções. Os dois gêneros têm como finalidade instruir acerca de como fazer determinada comida e o outro nos instrui a montar um móvel ou como devemos utilizar um aparelho eletrônico, por exemplo. O interlocutor é aquele que receberá as instruções a partir da leitura. Os gêneros textuais, reportagem, carta e poema. Os gêneros textuais têm como finalidade informar, no caso da reportagem. Já a carta serve para transmitir uma mensagem, contar algo a alguém e deve ter o remetente destinatário. O poema serve para entreter e demonstrar sentimentos de quem escreve. Podemos dizer, então, que em uma reportagem, a finalidade é nos deixar informados sobre os acontecimentos da sociedade do dia a dia. Um manual de instruções, uma bula de remédio e uma receita culinária servem para nos orientar acerca de algo. Já um panfleto e um anúncio publicitário têm o propósito de nos chamar a atenção para um determinado assunto, como é o caso das propagandas, dentre outros exemplos. Mas, de acordo com a finalidade, existem os gêneros do texto. Esses textos devem seguir uma regra dependendo de sua serventia. Vou mostrar para vocês alguns gêneros textuais dos quais eu gosto muito. Um gênero textual que eu amo é a biografia. E, claro, eu trouxe a biografia de uma pessoa que eu admiro, Cleópatra. Biografia é a história de vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Como exemplo, escolhi Cleópatra, a rainha do Antigo Egito, a última governante antes do domínio do Império Romano. Era uma mulher inteligente, culta, podia ler 10 ou 12 línguas e muitos mitos e lendas giram em torno da história de vida da rainha. Outros gêneros textuais que eu amo são os mitos e lendas.
As lendas explicam fatos misteriosos ou acontecimentos reais e têm acontecimentos fantásticos. As lendas fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral. Uma lenda bem conhecida é a do Saci Pererê. Já o mito tem como objetivo explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, tal como a origem dos seres humanos, os fenômenos da natureza, entre outros. Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito aos personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, enquanto nas lendas são criaturas estranhas e que não existem. Um mito conhecido é a dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que conta a história da fundação de Roma. Filhos de Marte ou Ares, com a mortal Réia, filha do rei, foram jogados no rio Tigre por ordem do seu tio Amúlio, que almejava o trono. Assim, os meninos foram amamentados por uma loba e criados por um casal de pastores, às margens do rio onde foram jogados e cresceram. Rômulo fundou Roma, que surgiu num local habitado por pastores. E para você ficar ainda mais ligado, tem outro gênero textual para você. São os contos de fada. Todo mundo conhece, né? A Branca de Neve, Cinderela, a Bela Adormecida. Contos de fada. Esse gênero textual é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes, princesas e castelos em sua narrativa. Então, cada vez que vamos produzir um texto, escolhemos um gênero. E em texto produzido para alguém com uma intenção, ou seja, uma finalidade, foi escrito por alguém, correto? Correto. Essa pessoa responsável na produção de determinado gênero textual é chamada de interlocutor. Assim como a pessoa que receberá a informação. Logo, posso dizer que os interlocutores são as pessoas que fazem parte de uma interação. São os indivíduos que estão inseridos em uma conversa, num diálogo. E eu pergunto a vocês, quem são os interlocutores? É a pessoa que conta a piada e a pessoa que ouve. Ou é a pessoa que escreve a carta e a pessoa que lê. A finalidade do gênero piada é fazer o outro rir, é entreter. Então, para quem escreve, em que situação se escreve e quais são as intenções do texto, nos ajudam a definir o que é gênero textual. Vamos observar, então, o próximo gênero, a piada. A professora pergunta ao Joãozinho, arroz é com S ou com Z? O Joãozinho responde, aqui na escola eu não sei, professora, mas lá em casa é com feijão. O gênero textual, piada. Esse gênero textual é uma breve história, de final engraçado e às vezes surpreendente. A finalidade é provocar risadas em quem ouve ou lê, ou seja, entreter. É um recurso humorístico utilizado em comédia e também no cotidiano. Então, vocês conseguiram observar que todos esses tipos de texto, os gêneros textuais vistos até aqui, são gêneros que estamos acostumados? O nosso cotidiano é cheio deles. Se a gente está andando na rua, a gente vê uma propaganda, um outdoor. A gente tem leitura para todos os cantos e lugares que a gente olhar. Então, nós falamos hoje sobre alguns desses gêneros, que é a piada, mito, lenda, contos de fada, manual de instruções, receitas, enfim, vários gêneros textuais que você com certeza está acostumado a utilizar no seu dia a dia. E agora você pode perceber também a finalidade de cada um deles. Então, na aula de hoje, podemos observar os conceitos referentes ao gênero textual, a finalidade e o interlocutor. Assim, você pode perceber que todo texto, qualquer tipo de texto, tem uma finalidade, ele serve para alguma coisa, ele serve para atender a alguém. E observando esses diferentes gêneros textuais, que são utilizados em nosso cotidiano, seja para nos divertirmos, seja para nos comunicarmos, nos informarmos ou passarmos o nosso tempo, eles estão aí, todo dia. Então, antes de ir embora, eu vou deixar um desafio para vocês. Desafio: observe o gênero textual da imagem e identifique o gênero, a finalidade e os interlocutores.
Então, você observou o gênero textual do nosso desafio? Eu tenho certeza que você aí em casa já usou muitos deles. Eu uso vários, sempre para me lembrar de alguma coisa ou para deixar um bilhete, um aviso para alguém. Eu já recebi muitos dos meus alunos e tenho certeza que você vai conseguir identificá-lo. Então, a gente termina a nossa aula aqui. Adorei estar com vocês e espero que você tenha gostado. Cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau!